Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live express aqui da nossa página. Pedir para vocês aguardarem um pouquinho, o pessoal que está fazendo a conexão, para a professora Ana Flávia Rachid também realizar a conexão e nós já iniciamos o nosso bate-papo, tá bom? Boa noite, Roberta. Pessoal que for conectando, vai falando para nós de onde vocês são, de qual cidade. A rua é lá de Tapetininga. E falem para nós se vocês estão fazendo o nosso curso de reabilitação no pós-Covid, se já fez algum curso conosco, mandem aqui nos comentários. A Rainara é de Tu. Ah, Mari, por aí. Professora Mariana, que é professora nossa da nossa pós de oncologia. A fisioterapeuta, a enfermeira mais fisioterapeuta que eu conheço. A Rô fez, né, o curso de pós-Covid, eu vi, Rô, você postando. A Rainara também já fez o curso. Que bom que você gostou. Olá, professora. Olá, professor. Olá, pessoal. Boa noite. Para mim só tá sem som. Deixa eu ver, vamos lá. Tá sem som? E agora? Tô sem som ainda? Para mim tá baixinho. Deixa eu ver. Melhorou? Não. Não? Ué, Pessoal, que como tá o estranho. som para vocês? Tanto o meu como da professora Ana Flávia, deem um feedback para nós. Melhorou o áudio? Tá ruim ainda? O seu aqui tá normal, Paulo. Eu vi que o pessoal tá falando aqui que tá normal. Para mim só que tá baixo. Deixa eu ver aqui. Se é algo aqui para mim. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Por favor, continuem aí no feedback se tá normal. Acredito que por aqui tudo bem. Olha, eu acho que é aqui no meu que não tá legal. Deixa eu Tá. tentar fazer uma coisa. Deixa eu falar agora. Fala um oi, Ana, para eu ver aqui. Oi, Paulo. Melhorou? Agora sim. Muito bom. Pronto. Eu falei que eu tô expert agora nessas questões técnicas de internet, de aplicativos, de não sei o que. Eu brinquei que na hora que acabar essa pandemia, eu vou ter que se inscrever nos nossos cursos para eu poder voltar para a área da fisioterapia, que eu virei TI durante essa pandemia. Então, o que vocês quiserem saber sobre
Simpla, sobre Zoom, sobre Instagram, vocês mandem para mim que eu tô expert agora nessas coisas. Então, eu já vou fazer um tutorial com você, porque olha, eu apanho ainda bastante. Eu também apoio, mas a gente já aprendeu a apanhar, mas pelo menos ficar em pé. É, Ó, temos um convidado internacional, o Henry. Henry, lembra para mim de onde que você é? Se eu não me engano, é do México. Deixa eu ver quem mais foi falando aqui de onde é. A Gabi, que é nossa aluna da pós, que eu perguntei de onde o pessoal é, se já fez algum curso nosso. A Gabi bate carimbo aqui na nossa sede. já vi um pessoal aí que fez o nosso curso também, a Rosiane, a Raíra, mais algumas meninas. Bom, gente, qual que é a ideia da live de hoje, né? Como né, a proposta dessas lives express é a gente, em 20 minutos, a gente conversar sobre um tema. Já adianto que vai ser um desafio, né, para nós falarmos sobre esse tema em 20 minutos. Primeiro, porque tudo que envolve Covid, normalmente vocês viram, quem já fez o curso ou quem está fazendo o curso, que são mais de 12 horas de aula falando de Covid, porque tem bastante coisa para a gente poder conversar. E ainda a gente pegou um assunto e colocou junto, que é um assunto que vem dando muito assunto, exatamente porque é dito uma novidade aí, que é o treinamento muscular respiratório, né? Eu falo essa questão da novidade entre aspas, que até numa das aulas que eu falo sobre treinamento muscular respiratório, eu mostro um artigo que, na verdade, ele é de 98, né? Onde ele já falava sobre treinamento muscular respiratório. Então, na verdade, ela veio com essa força agora recentemente, nesses últimos 3 anos, mas já é um assunto que vem sendo estudado há bastante tempo. E tanto eu como a professora Ana Flávia, nós somos, né, suspeitos de falar de treinamento muscular respiratório, porque são áreas que a gente estuda, são áreas que a gente inclusive orienta de TCCs aqui nas nossas pós-graduações. Enfim, então tem muito assunto para a gente poder conversar, mas o nosso desafio é ficar 20 aí minutos. dentro desses 20 minutos, certo? Então, a gente vai rapidamente se apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, sou formado em fisioterapia, tenho especialidade na área de neurologia adulta, unidade de terapia intensiva e gestão de pessoas, e acabo aqui dentro da instituição cuidando de toda a parte acadêmica, sou o diretor acadêmico da instituição. E, professora, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Para quem ainda não viu, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ana Flávia Rachid. Sou especialista em reabilitação cardiopulmonar. Também sou mestre em ciências do movimento humano, focada em avaliação e reabilitação. E a professora do curso aí de reabilitação pós-Covid-19, que a gente montou junto com a Fisioterapia Campus, que foi um curso muito legal, que teve um resultado muito bom. E hoje a gente resolveu conversar um pouquinho sobre uma das coisas que a gente mais gosta de falar, né, Paulo? Sobre treinamento muscular Exatamente. respiratório. E aí nós não podíamos deixar de falar do Covid, né? Que é o assunto aí do momento. Então a gente precisava trazer essa conversa para vocês, porque é uma conversa muito interessante. Tem alguém aqui que ainda não fez o curso de reabilitação pós-Covid? Se tem alguém aqui que ainda não fez, fica até o final da live que tem surpresa para vocês, tem coisa boa para vocês. E para o pessoal que fez, também, claro que vai ter coisa legal para vocês. Mas para o pessoal que ainda não fez o curso, tem aí uma novidade bacana. Bom, vamos começar então. Então, a partir de agora, eu começo a contar os nossos 20 minutos, certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de treinamento muscular respiratório, a primeira dúvida que vem é: preciso de um equipamento para poder fazer treinamento muscular respiratório? Né? E aí, preciso? Poxa, meu paciente não tem condição, ou então lá no hospital que eu trabalho não tenho, né, recursos. E aí, preciso de um equipamento para poder fazer treinamento muscular respiratório? Paulo, eu acho que essa pergunta bate o recorde, né? Desde quando a gente lançou o curso, no meu direct é a perguntinha que mais, assim, bomba, né?
nos directs. E a gente sempre recebe esses questionamentos e o pessoal é a mesma coisa que você falou. Então, Ana, eu não tenho, meus pacientes não têm condições. E a primeira pergunta que eu falei para o pessoal que me fez esse questionamento foi o seguinte: pessoal, eu preciso trazer para vocês que fizeram o curso as principais evidências. Então, quando a gente falou de treinamento muscular respiratório, eu trouxe para eles alguns equipamentos, né, com carga lineares, que também é uma discussão muito grande, que eu acho que a gente vai chegar hoje nisso, né? Mas eu respondi o seguinte, eu falei assim, você precisa fazer uma avaliação individualizada do seu paciente. Então, a partir do momento que você conhece seu paciente, que você tem uma avaliação individualizada, você consegue dar o norte para o seu tratamento. Mas sim, se a gente pensa em treinamento muscular respiratório, né, em efetividade, em ciência, a gente precisa dos equipamentos para a gente fazer esse treinamento. Claro que nós temos diversos recursos, a gente precisa pensar na nossa população, mas o ideal é que sim, que nós tenhamos os equipamentos para a gente poder fazer o treinamento. Claro que a gente não vai utilizar só os equipamentos, então a gente não vai utilizar só o treino isolado, mas na grande maioria das vezes a gente precisa assim desses equipamentos para a gente conseguir ter um treino eficaz, para a gente conseguir quantificar isso daí. Nós nos preocupamos muito na prática em realizar treinos, mas nós não temos resultados. Então, como que eu vou falar para o meu paciente que ele melhorou? Eu preciso de números. Então, para isso, normalmente, na grande maioria das vezes, a gente precisa dos equipamentos, né, Paulo? Eu acho que talvez a melhor analogia que a gente possa fazer, gente, e talvez isso a gente não consegue pensar dessa forma no primeiro momento, porque a gente tem um déficit muito grande na nossa graduação, e eu falo na nossa, falando aqui como fisioterapeutas, né? Se tiver, às vezes, alguns educadores físicos aqui nos assistindo, eles têm isso muito mais embasado na graduação do que nós, que é a questão de fisiologia do exercício. Né? Eu sempre falo muito que eu fico muito chateado de ver muitas pessoas buscando cursos de técnicas e poucas pessoas buscando cursos de base, de fundamento. Se a gente voltar para a fisiologia do exercício, a fisiologia do exercício ela é muito clara com relação a treinamento. Para que haja treinamento, eu preciso de duas variáveis de treino, que é volume e intensidade. Se eu não tiver volume e intensidade, não há treino. Da mesma forma que para eu fazer um treino muscular respiratório, eu preciso ter um incremento de carga. Se eu não tiver incremento de carga, eu não estou treinando. E aí entra, né, a primeira polêmica aí que a gente vai entrar, até no nosso curso intensivo de hospitalar, eu dei o módulo de fisioterapia respiratória e TMR, eu até comecei a aula, peguei uma boneca da minha filha, coloquei um monte de velhinha em volta, eu falei, bom, vamos exorcizar os demônios da terapia intensiva, né? E a primeira coisa deles é com relação a PVV, a treinos respiratórios, onde não tem carga. E a gente tem visto muita coisa sendo disseminada nas redes sociais falando sobre treinamentos através de processos de respiração profunda, né, ou até mesmo de associação com membros superiores. Gente, a gente não está falando que isso faz mal, a gente não está falando que isso é ruim. O que a gente só está falando é que isso não é treinamento muscular respiratório. Uma vez que eu não tenho incremento de carga, eu não posso falar que isso é um treinamento. Ana, o que você acha dessa primeira polêmica aí da nossa live? Eu acho que essa é a maior polêmica, né? A gente tem, até muitas vezes a gente é questionado sobre isso. Poxa, mas como é que eu vou fazer esse treinamento se meu paciente não tem recurso e tudo mais? Mas, pessoal, a gente precisa pensar muito e, lógico, a gente não pode esquecer da prática, mas a ciência é muito importante, senão a gente não precisava fazer pesquisa. Então, se a gente fala de fisiologia, se a gente entende da base, a gente vai entender que eu preciso impor uma carga. E quando a gente fala de carga, a gente sabe que a gente tem esses exercícios que o Paulo citou, e a gente fala de carga alinear e carga linear. E aí a gente levanta outro questionamento, que aí o pessoal fala, nossa, mas ela vive criticando, ela faz piadinha, ela faz meme, mas a questão não é essa. A questão é que se eu vou dar resultado, se eu preciso, né, treinar, se eu preciso impor carga, essa carga precisa ser quantificada. E aí eu falo o seguinte, eu tenho uma medida de PI máxima. Se eu tenho uma medida de PI máxima, né, de força muscular inspiratória, eu preciso de uma carga para ganhar essa força. Então eu preciso quantificar. E aí eu consigo quantificar com carga linear, né, que é o que a gente fala dos equipamentos que a gente tem. Então a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com os nossos pacientes
e a gente precisa oferecer para eles o que dá resultado. Senão a gente fica no mais do mesmo. E a gente percebe que isso vem crescendo muito. Então, o Paulo falou do artigo que ele trouxe lá mais antigo sobre treinamento, mas a gente percebe que o auge está sendo agora. Inclusive, agora em abril, né, desse ano, saiu um artigo sobre treinamento muscular respiratório em pós-Covid em pacientes intubados. E a gente percebe que o quê? Eles melhoraram como? Com carga linear. Então, a gente precisa se preocupar com isso, deixar um pouquinho o achismo de lado, e se preocupar com qualidade de estudo e etc, né? Exatamente. E aqui, gente, o que a gente está tentando passar para vocês, e às vezes é bem o que a gente falou. Ah, mas os recursos de treinamento são caros, o equipamento que eu vou usar para treinamento ele é caro. Pensem que se você fizer uma terapia muito mais efetiva com o seu paciente, se você conseguir fazer uma terapia onde você vai gerar resultado, você consegue agregar valor à sua terapia. Né? Não vou entrar nesse assunto, que seria assunto para mais uma série de lives, que é questão de valorização profissional, de incremento de valor associado à sua sessão, ao seu atendimento, mas o que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não fazer subterapia. Né? E a gente critica tanto algumas coisas da nossa profissão e a gente acaba não olhando para as nossas condutas. Se você está tentando promover um treino onde não existe carga, você está fazendo uma subterapia. Ou até mesmo, se você está promovendo um treinamento com uma carga alinear, você corre o risco de também não estar gerando efeito. Para quem não é tão acostumado com esses termos, quando a gente fala de carga linear, é quando eu consigo estabelecer uma carga e essa carga ela é contínua, do começo ao final do exercício. Então, por exemplo, quando eu tenho os equipamentos de Power Brief, e aqui, gente, a gente não tem conflito de interesse nenhum com a questão da Power Brief. Eu não sou patrocinado pela Power Brief, a Ana, infelizmente, também não é patrocinada pela Power Brief, a gente não ganha nada para falar por isso. Ah, Paulo, mas por que vocês falam tanto do Power Brief? Porque hoje é o equipamento que a gente tem de resistor linear disponível no mercado. Até eu falo isso muito em curso, seria muito interessante que a gente tivesse outras marcas. Até talvez isso geraria, né, uma diminuição desse valor. Porque hoje, como é o único equipamento, eles cobram o preço que eles querem. Mas então, qual que é a diferença? Eu tenho uma carga que é gerada através de uma mola, e o meu paciente, na hora que ele faz a incursão respiratória, ele faz essa inspiração contra o aparelho, eu tenho essa carga pré-estabelecida onde ele vai ter que vencer essa carga para poder abrir essa válvula inspiratória. Qual é o problema dos aparelhos de carga alinear? Eu não consigo quantificar essa carga, principalmente porque a maioria deles, eles são ajustáveis a fluxo. Então, dependendo do meu fluxo, eu tenho cargas diferentes. Então, se eu fizer uma inspiração assim, é uma carga. Se eu fizer uma inspiração assim, a carga é diferente. Por quê? Porque o meu fluxo variou. Isso, para a questão de prescrição, é a mesma coisa que você chegar numa academia e você não olhar os pesos que as máquinas estão ajustados e você simplesmente sentar e começar a treinar. Você pode ter resultado, se você der sorte que isso esteja ajustado para você. Você pode não ter resultado nenhum, porque às vezes isso vai estar muito leve para a necessidade que a sua musculatura tem, ou isso pode estar muito pesado e você nem vai conseguir tirar o equipamento do lugar. Então, fazer treinamento muscular respiratório com resistor linear é a mesma coisa. Pode dar muito certo, pode dar muito errado e pode não dar nada. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Tá? Então, a gente queria, nessa primeira parte, fazer um pouquinho essa introdução do treinamento muscular respiratório. Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre isso. Né? Então, a gente tentou aí, num curto espaço de tempo, resumir um pouquinho disso para vocês. Ana, e aí pensando agora no treinamento com o Covid. O que a gente tem visto dentro do Covid são as duas, talvez, principais repercussões, são as vasculares, né? Principalmente aí as trombóticas, né? E a questão respiratória. E aí, a maior dúvida do pessoal é, ok, meu paciente ele vai ter um comprometimento respiratório. Normalmente eu vou ter ali uma tomografia, né, bem característica, né, a questão do vidro fosco. Mas e aí? Em que momento eu começo o treinamento muscular com esse paciente? E esse paciente ele vai precisar desse treinamento? Ou isso é questão de tempo para ele voltar à sua condição respiratória? Paulo, isso é uma coisa que a gente tem visto crescer muito, né, na Covid, né? Inclusive, quando eu ministro a aula de treinamento, a gente fala bastante sobre isso.
E acho que o principal ponto é que a gente precisa se preocupar e a gente precisa entender que quando a gente fala de treinamento muscular respiratório, a gente não está falando só de ganho de força muscular respiratória, a gente está falando só de ganho de diafragma. Quando a gente fala de treinamento muscular respiratório, a gente fala de melhora na função pulmonar, porque a gente sabe que os pacientes pós-Covid-19, eles têm uma alteração fibrótica, então eles acabam evoluindo para uma doença restritiva. Além disso, a gente já tem estudo que fala que, além da melhora na função pulmonar, a gente tem uma diminuição da dispneia, que é das 5 principais sequelas da Covid-19, então dispneia, fadiga. Então, a gente tem a diminuição da dispneia, melhora da qualidade de vida e o principal, que é o que vai abrir as portas para a nossa evolução do tratamento, melhora da capacidade funcional. Se o meu paciente ele tem uma dispneia limitante, como é que eu vou evoluir para um treinamento periférico se a capacidade funcional dele está diminuída e essa dispneia limita? Então, é nesse momento que a gente precisa pensar na inclusão do treinamento muscular respiratório. Então, o que a gente vê é que não importa se esse paciente ele ficou internado, se ele ficou grave, se ele ficou sob ventilação mecânica ou se ele teve um quadro mais leve, o que importa é, quando eu inserir esse meu paciente no meu treinamento, eu avaliar essa força. Então, eu preciso, fazer uma avaliação da força muscular respiratória quando esse paciente for inserido no meu programa de treinamento, no meu programa de reabilitação, para que eu consiga quantificar. Ok, meu paciente veio para o meu centro de reabilitação, eu avaliei força muscular respiratória, eu avaliei função pulmonar, aí eu vou ver a necessidade de inserir ele no treinamento. Por quê? Se eu não treino essa musculatura, se eu não tenho melhora da força muscular respiratória, consequentemente eu não consigo melhorar a capacidade funcional e melhorar outras funções. E aí eu acabo limitando o meu tratamento, eu acabo limitando. Então, quanto antes esse paciente for inserido no programa de reabilitação, ele precisa ser avaliado e, se houver necessidade, ele precisa ser inserido, sim, no treinamento muscular respiratório também, além dos outros treinamentos que a gente vai fazer com esse paciente. Legal. Gente, quem for tendo dúvida, quem for tendo pergunta, vai mandando aqui no chat, que eu vou lendo, a gente vai tentando, dentro aí desse nosso tempo, tirar o máximo de dúvidas que a gente conseguir. Ainda dentro do que a professora Ana falou, a gente não pode esquecer que o treinamento muscular respiratório, como ela disse, não serve só para treino de diafragma. Né? Não, o diafragma ele não é o único músculo ventilatório que a gente tem. A gente até questiona muito se o termo correto a se utilizar é treinamento muscular respiratório, é que foi uma sigla que meio que pegou. Né? É igual o AVC, que houve-se um tempo atrás uma consulta pública para poder tentar mudar para AVE, e eles perceberam que ninguém ia entender o AVC como AVE. Então ficou AVC e ponto final. O correto, se a gente for avaliar, seria ser TMV, né? Treinamento muscular ventilatório. Né? Primeiro porque a gente está treinando musculaturas ventilatórias. E a gente precisa lembrar que, além do meu diafragma, eu tenho todo um grupo muscular envolvido dentro desse processo de treinamento. E aí aqui a gente pode ressaltar como os oblíquos, a gente pode ressaltar como os intercostais, a gente pode pensar também, inclusive, sobre a musculatura estabilizadora da lombar. Talvez o que muitas das pessoas não se atentem com relação ao diafragma é que a inserção do diafragma é nas minhas vértebras lombares. Então, às vezes, você tem um paciente que chega para você no ambulatório com déficit de equilíbrio, com dificuldade de ortostatismo, até mesmo com alteração de equilíbrio durante a marcha, e aí você pergunta para ele, mas e aí, você ficou muito tempo acamado? Como que foi o seu período durante a internação? Eu falo assim, não fiquei tão acamado, mas eu tive uma complicação respiratória muito grande. Se esse paciente teve um declínio respiratório, pode apostar, ele vai ter uma dificuldade de controle de tronco. Então a gente precisa olhar para o treinamento muscular respiratório não só como diafragma só para paciente dispneico. A gente tem que pensar o papel dele também em todo o ajuste postural. Tem artigos fantásticos mostrando que treinamento muscular respiratório melhora a taxa de caminhada de 6 minutos, melhora o ortostatismo. Né? Então a gente precisa abrir essa nossa visão. Não é só treinar diafragma, estou treinando a musculatura do tronco, musculatura postural do paciente como um todo. E um último adendo sobre isso, não se esqueçam. Todo o princípio de treinamento. Eu começo pelo tronco, depois eu parto para a extremidade. O fisioterapeuta tem paixão por cotovelo e joelho. Na hora que a gente pega um paciente, a primeira coisa que a gente quer fazer, flexo, extensão de cotovelo e joelho. Calma, gente. Treinem o tronco.
Se o meu esqueleto axial estiver bem estabilizado, eu tenho muito mais facilidade para poder treinar o meu esqueleto apendicular, certo? Ana, dentro disso, então, que a gente está falando, com relação aos pacientes, de novo, mais específicos, pacientes de COVID, a gente tem visto uma dificuldade que eles têm nessa dispneia, né? Isso, eu acho que quem aqui está trabalhando com paciente de COVID tem notado essa dispneia persistente, não só uma dispneia intra-hospitalar, mas uma dispneia mesmo aí pós-alta, alguns já estão até classificando aí como COVID longa, né? Uhum. E além disso, a gente tem visto, além dessa questão da dispneia, alguns pacientes que têm ido para casa com oxigenoterapia, né? Então, pacientes que previamente não tinham essa necessidade e agora estão tendo essa necessidade. O treinamento muscular, você acha que pode contribuir para esse tipo de paciente? Com certeza, Paulo. É claro que nós precisamos ficar atentos, né? Se esse paciente foi para casa com oxigenoterapia, a gente tem que tomar cuidado com essa fadiga, mas sim, o treinamento muscular ele vem para auxiliar. Então, quando a gente fala de treinamento muscular respiratório, a gente precisa pensar nesses pacientes também. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que muitas vezes esses pacientes que vêm de oxigenoterapia, eles vêm com uma fraqueza gigantesca pelo tempo de imobilismo, então a imobilidade no leito traz uma fraqueza generalizada, pelo uso de corticoides e outras medicações que também trazem fraqueza, e outro fator muito importante é a fibrose, né? Esses pacientes, eles saem com uma fibrose pulmonar, a gente tem relatos de tomografia que saem pacientes com 50% de comprometimento que recebem alta e por isso fazem o uso da oxigenoterapia. Então, sim, o treinamento muscular respiratório ele vem sendo inserido para que esse paciente tenha uma melhora da sua capacidade, para que com a evolução do tratamento ele consiga esse desmame da oxigenoterapia, que é muito importante. Claro que é um desmame lento, a gente precisa ter atenção a isso, mas o treinamento muscular respiratório, sim, ele vem auxiliando nesse desmame e a gente tem visto resultados aí importantes com esses pacientes. Legal. E deixa eu ver aqui que ó, tem aluna nossa da pós aqui fazendo pergunta. Se eu não Muito me bom. engano, é da pós de neuro. Me corrija se eu estiver errado. Mas é, Portos, tem algum exemplo de teste que podemos realizar para auxiliar nessa avaliação do paciente pós-Covid? Tem sim, a gente precisa, né? Quando a gente fala de treinamento muscular respiratório, vamos pensar só nisso nesse momento, mas a gente tem que medir força muscular respiratória. Então, eu posso realizar manovacometria para eu ter uma medida aí de pressão INS e pressão expiratória máxima. E se eu tiver o equipamento, né, o Power Brief, a gente consegue fazer a medida do S-Index, que também nos dá os valores de força muscular respiratória. E uma coisa muito importante, que eu acho muito legal essa pergunta, pessoal, que eu recebi esses questionamentos também, é o seguinte: Ana, eu tenho equipamento. Então, digamos, eu tenho um Trichode que estava guardado lá em casa, ou eu comprei um Power Brief, mas eu comprei um Power Brief mecânico. Eu posso inserir? Com que carga eu vou inserir para o meu paciente? E aí eu pergunto: você avaliou? Pessoal, a gente precisa perder isso de ir para a reabilitação sem avaliar o paciente. No meu ponto de vista, e com certeza no ponto de vista do Paulo também, a avaliação é primordial. Se eu não avalio o meu paciente, eu já comecei totalmente errado. Eu preciso quantificar. Se eu falo o seguinte, olha, o treinamento muscular respiratório ele vai ser inserido com 30% da PI máxima, se eu não avaliei essa força muscular, eu não tenho essa quantificação. E aí eu vou inserir a carga como? Se você inicia um treino de musculatura periférica fazendo avaliação de um RM para você saber a carga, no treinamento muscular respiratório é a mesma coisa. Então, manovacometria, medida de S-index são testes que a gente consegue ter valores para quantificar a carga para a gente iniciar o nosso treinamento. A Letícia mandou aqui também. Eu tive muita dor lombar e ainda estou. Não tinha pensado sobre a inserção do diafragma. Normalmente, a gente não pensa no diafragma como estabilizador lombar, né? Inclusive, artigos mostram que o treinamento muscular respiratório ele é um potente recurso para analgesia, né? Um potente recurso para diminuição de lombalgia em pacientes pós-alta hospitalar, porque a gente acaba não associando mesmo com isso. E aqui, ela é da turma 5 da Geriatria. geriatria. Ana, com relação ainda, né, essa questão do treinamento, e talvez a gente já vai entrando aí no último assunto dessa nossa live, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui. Manda. Com relação à prescrição, talvez uma das grandes dúvidas que os nossos alunos têm é assim, tá, ok,
vocês me convenceram que eu preciso fazer treinamento muscular respiratório com o meu paciente. Me convenceram que eu preciso de um equipamento para poder fazer isso, me convenceram que eu preciso fazer uma avaliação para poder fazer isso. Como que eu vou fazer esse treinamento? Eu preciso fazer todo dia? Posso fazer um dia sim, um dia não? Aí, pensando depois nisso, com relação à carga, essa carga, eu escolho essa carga, o meu paciente fala a carga que ele quer, como que a gente poderia fazer aí um resumão dessa prescrição? Bom, vamos lá. Quando a gente conversou isso no curso sobre treinamento muscular respiratório, eu até falei para o pessoal o seguinte: Ana, você sempre fala, olha, nós vamos utilizar as cargas de treinamento baseado em guidelines, em diretrizes de reabilitação cardiopulmonar, de reabilitação cardíaca, mas você ainda não falou muito de Covid. Por quê, pessoal? Porque a gente ainda não tem, né, estudos aleatorizados, ou seja, estudos de qualidade voltados só para a Covid-19. Mas a gente tem um artigo que saiu em abril agora, que é um artigo, se eu não me engano, da Arábia Saudita, que eles fizeram um treinamento muscular respiratório com o threshold, não com o power brief, mas com carga linear. E eles observaram que a gente tem melhora na capacidade funcional, na dispneia, na função pulmonar. E eles sugeriram uma carga de treinamento que é bem próxima do que a gente vê quando a gente fala de treinamento para paciente pneumopata, para paciente cardiopata. Que normalmente eles orientam que esse treino, no início, ele precisa ser intensivo, então o paciente precisa realizar o treinamento de 5 a 7 vezes na semana. Importante lembrar que esse treinamento ele precisa ser supervisionado. Nós temos estudos que falam que o treino supervisionado e o treino não supervisionado, a gente tem diferença nos resultados. Então, esse treino precisa ser supervisionado. E eles nos dizem que o ideal é que se inicie com 30% a 50% da PI máxima desse paciente. Então, eu avaliei a PI máxima, eu vou iniciar com uma carga de 30% a 50%. E aí o pessoal fala, Ana, quando que eu vou aumentar essa carga? Conforme as minhas reavaliações. Então, eu avalio ou reavalio os meus pacientes de uma maneira semanal ou quinzenal, que é o que os estudos nos trazem, e aí eu tenho uma ideia de incremento de carga, ok? A gente tem alguns estudos que falam que nós podemos incrementar até 10% da PI máxima, então eu avalio o incremento 10% dessa carga, e eu vou aumentando conforme a evolução do paciente nas minhas reavaliações. Uma coisa que a gente também escuta falar bastante é sobre o tempo de treino. Ana, 3 séries de 10, 3 séries de 20, 3 séries de 30, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Normalmente, esses treinamentos, eles são baseados em tempo. Então, as diretrizes nos falam 30 minutos de treinamento. Então, o paciente, ele realiza incursões e tem 1 minuto de descanso, normalmente num período aí de 30 minutos. Então, por exemplo, 6 séries de 5 repetições de 5 minutos de treino, com intervalo aí de 1 minuto de descanso. Mas a gente tem que, claro, avaliar o paciente e perceber o feedback do paciente durante o treinamento. Na primeira sessão, será que meu paciente vai conseguir fazer 5 minutos consecutivos de treinamento? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Mas a gente sempre se baseia aí nos guidelines de reabilitação para paciente pneumopata, para cardiopata. E agora a gente teve esse primeiro estudo que mostra que sim, o treinamento muscular respiratório em COVID, em pacientes pós-ventilação mecânica, ele é eficaz. Isso aí. Bom, agora a gente vai para as dúvidas que o pessoal está mandando aqui, que a gente já estourou os nossos 20 minutos, mas a gente vai respondendo aqui o pessoal. O Felipe perguntou se tem algum estudo publicado comparando a utilização de threshold e power brief. Conhece, Ana, algum estudo que compare os dois? Olha, Paulo, eu confesso que para a Covid-19 eu não vi nada ainda. E para paciente pneumopata, se eu não me engano, alguns estudos que a gente teve, eles demonstram que, conforme a adequação da carga, a gente ainda não percebe diferença entre os dois equipamentos. Porque os dois são de carga linear, né? Eu também, Felipe, não conheço. O que eu sei é que tem um artigo comparando a segurança dos dois equipamentos. E os dois equipamentos se mostraram seguros e eficazes. Mas nunca não me lembro de ter visto algum que comparasse eficácia. Até porque o mecanismo de carga dos dois é igual. Então acredito que não tenha, talvez, por conta disso. Uhum. A Tayane perguntou, aliás, antes respondendo só, a Letícia perguntou aqui a questão do equipamento. O nome do equipamento é Power Brief.
Tá? E aí vocês podem encontrar em três versões. Tem a versão Magic, né? A versão Classic e a versão Plus. Isso são os mecânicos. Então são três linhas. Paulo, o que que muda? Design anatômico e incremento de carga. Tá? Uhum. Então sempre observem isso. Quando vocês forem comprar um equipamento, vê qual é a carga que ele inicia e de enquanto em quanto essa carga aumenta de acordo com os níveis. Por que que eu falo isso? Se você trabalha com paciente, pneumopata grave, ou se você trabalha dentro de uma unidade de terapia intensiva, deem preferências para equipamentos onde a carga inicia mais baixa e a diferença entre um nível e outro seja menor. Porque são pacientes que, para você poder mudar de carga, você não vai conseguir pular, por exemplo, de uma resistência 39 por uma resistência 52, que é, por exemplo, uma resistência média. Então, deem preferência para o Medic, pro Medic ou pro Classic de resistência leve. Ah, não, Paulo, eu trabalho já no ambulatório de reabilitação, que eu tenho pacientes já também, alguns atletas, ou alguns em fase de treinamento maior. Aí você tem a linha Plus, que é uma linha que tem uma carga um pouco maior e tem um design mais arrojado, Uhum. digamos assim. E além dos mecânicos, a gente tem os digitais, que aí você tem uma pancada digital. Tem o K5, tem o KH2, né, que é o KHL2, tem o enfim, qual é a vantagem dos digitais? Primeira questão que você ajusta essa carga de forma digital, então é mais confortável para o paciente fazer a respiração. E segundo, que ele já vem com o software de avaliação embutido. Então você consegue fazer a avaliação do S-Index para esse paciente. Mas aí seria assunto para uma outra live só de treinamento muscular respiratório. A Clécia perguntou qual que é o Power Brief mais usual. Eu acho que, na verdade, é como eu acabei de comentar, vai depender muito do seu ambiente, né, Uhum. do perfil dos seus pacientes. Paulo, E, tem uma Ana, eu tenho pergunta uma da. dúvida aqui, ó. Pode falar. Isso, da Tayene, Isso. que eu ia passar para você. Se o Power Brief ele pode ser usado para mais de um paciente, se eu usar filtros diferentes. Taiane, essa é uma pergunta muito legal. A gente precisa pensar que, se a gente fosse pensar no ideal, seria que a gente tivesse um equipamento para cada paciente. Ainda mais quando a gente fala de Covid-19. A gente sabe os riscos de transmissão. Porém, se a gente for pensar na nossa realidade, o que a gente faz normalmente é a gente utiliza o mesmo equipamento, a gente pode acabar utilizando com mais de um paciente, mas o uso de filtro é imprescindível. Então, a gente precisa ter o filtro para a gente acoplar no equipamento. Então, cada paciente pode ter o seu filtro e aí a gente acaba utilizando o equipamento com mais de um paciente. É claro que, se eu utilizei com aquele paciente com o filtro, eu vou deixar aquele filtro com o meu paciente, vou pegar meu equipamento, vou higienizar ele de uma maneira correta. Então, eu preciso fazer toda a higienização para depois eu utilizar com outro paciente, tá? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Se possível, se cada paciente pudesse ter o seu, ótimo, mas a gente sabe que essa não é a realidade, ainda mais agora com alto custo. Então, a gente pode, com a questão da utilização do filtro, utilizar em mais de um paciente. Uma outra coisa também, no próprio equipamento, ele vem uns tabletes de higienização Uhum. por equipamento. Então você faz a submersão do equipamento dentro desse tablete como se fosse uma substância química para poder fazer a esterilização desse equipamento. O que a gente tem que lembrar que a vantagem que existe do Power Brief em cima do Threshold, é o que eu estou falando do Threshold antigo, é que o Threshold eu não conseguia desmontar o componente de mola dele. E aí, por isso até que ele foi retirado do mercado, até que fosse mudado esse mecanismo dele, porque qual era o problema? Quando eu colocava ele no autoclave ou levava ele para esterilização, eu não conseguia higienizar dentro dessa parte da mola. Né? Já o Power Brief não, eu consigo desmontar ele inteiro. Tá? A Cláudia perguntou o que vocês acham do uso de EPAP no pós-Covid. Clécia, a gente vê, né, alguns usos de EPAP, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, eu acho que é algo muito polêmico, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala disso também. Mas no meu ponto de vista, eu preciso avaliar a real necessidade e eu preciso saber se realmente eu estou fazendo o EPAP eficaz. Então, muito cuidado com o uso. Essa é a minha opinião, né? O meu ponto de vista. A gente tem que tomar muito cuidado. Usar sem ter necessidade. Eu acho que o maior perigo disso é a questão da utilização sem critério, né? Que infelizmente a gente tem visto muito
alguns profissionais querendo instituir terapia sem avaliar a necessidade da instituição dessa terapia. Né? A gente tem visto isso desde o oxigênio. É Covid. Ganha um catéter nasal com 3 litros por minuto. Né? Então, calma. A gente tem que avaliar paciente a paciente, caso a caso. Né? Mais do que, eu sempre falo isso, o bom profissional, mais do que saber contraindicar, é o profissional que sabe indicar. Né? Então, ele saber quando que o uso é adequado. Tá bom? Gente, já estamos com 40 minutos, né, de live, respondendo mesmo a 30, mas já estouramos aí contando o período que vocês entraram, que a gente se apresentou, aí já mais 10 minutos, então já estouramos 40. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. A grande novidade que eu tenho para o pessoal que ainda não fez o curso de reabilitação pós-Covid, manda aqui um direct para a gente, solicita o link que vocês vão ter um desconto especial, que a gente vai gerar um cupom de desconto aqui para quem está assistindo essa live, tá bom? Então aproveitem para quem ainda não fez o nosso curso, tá? Tem muita informação, né? A professora Ana conseguiu, de uma forma fantástica, condensar todo esse assunto em 12 aulas. Essa live fica gravada, tá? Então vai ficar no nosso aqui no nosso Instagram e também vai para o nosso YouTube. Para quem ainda não segue nosso perfil no YouTube, se inscrevam lá no nosso canal para que vocês consigam ter acesso para isso. Então, vai ficar tudo gravadinho lá no nosso YouTube. Só procurar lá, Fisioterapia Campus, que vocês encontram o nosso YouTube, só seguir que vocês vão receber a notificação quando essa live subir ela gravada, tá? Então, para o pessoal que ainda não fez o curso, manda aqui um direct que a gente envia o cupom para vocês. E para quem ainda não viu, aproveitem que a gente acabou de lançar um curso novinho, que é um curso de interpretação de exames de imagem, com a professora Marcela. Ela vai falar passo a passo de interpretação de raio-x, tomografia, ressonância e ultrassom de tórax. Um curso também imperdível para quem trabalha tanto na área hospitalar como na reabilitação ambulatorial. Um curso fundamental para todos vocês, tá bom? Ana, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Já tem gente aqui perguntando, você vai ter outra live? Depende de vocês. Mandem para nós pedidos de live. Gente, quero live de tal assunto, quero live de tal coisa. Isso aí. Pede que a gente atende vocês. Manda tá a sugestão que a gente faz. Isso daí. Marquem os amigos de vocês. Enfim, movimentem aqui as coisas que a gente fica mais animado. A gente volta aqui terça-feira que vem. Combinado? Aí. Gente, obrigado pela Ana. presença, pessoal. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.